Continuando, então, lembrar que esse material eu tirei do livro do professor Fábio Borges, tá? Que eu coloquei para vocês como referência na parte 1 da aula. Então, a gente viu que a indução da apoptose a partir da paniculopatia fria, ela, para acontecer, existe uma proteína que se chama adipocina. Essa adipocina, ela vai ser secretada pelos adipócitos como se fosse uma reação imunológica durante essa ação de diminuição de temperatura. E existem alguns tipos de adipocinas que dessa proteína, que uma específica com função imunológica é a fator de necrose tumoral alfa, que ela está relacionada diretamente com o processo de morte celular programada em reação, em consequência ao procedimento de resfriamento de temperatura interna. Existe também um processo que está envolvido no sucesso do protocolo, do procedimento, que se chama reperfusão. O que acontece? Quando a prega cutânea, que é feita com o vácuo do equipamento, ou o próprio congelamento acontece, existe uma vasoconstricção importante daquele vaso que envolve aquele tecido, e essa vasoconstricção, ela tem que ser devolvida, porque senão o tecido vai entrar realmente em necrose, mas por conta da agressividade, o tempo de que fica naquela parte congelada, o procedimento ali ele vai em torno de 1 hora, ela é gradual, esse retorno, né? Essa vasodilatação, ela acontece gradualmente após o procedimento. E há quem estudou essa parte que se chama reperfusão, que é essa reestabelecimento do sangue numa área anteriormente isquêmica, e ele percebeu que além de ser um retorno sanguíneo gradual na região tratada, existia por esse congelamento e por essa sucção também, do que vai aumentar essa vasoconstricção, a presença de radicais livres, ou seja, de oxigênios reativos, e esses oxigênios reativos eles iriam potencializar a perda do tecido adiposo. Vocês lembram dessa questão de oxigênios reativos que a gente conversou no laser e no LED aula passada? Então, você vê que uma coisa ela traz a outra, né? Então, conhecimento interligado. Então, a produção de radicais livres ou de oxigênios reativos, eles vão potencializar a perda do tecido adiposo. Então, como esse aquecimento, essa volta que gerava essa produção reativa, eles começaram a realizar manobras e aplicação de recursos imediatamente após a técnica de criolipólise para aumentar a temperatura e estimular a reperfusão. Então, dentre esses procedimentos, se inclui a massagem modeladora, a ultrassom de alta potência, a radiofrequência monopolar, que é aquela que você tem que você atinge a profundidade maior, porque você tem que ter um eletrodo dispersivo, e também por conta da área de efetividade de radiação que vai dispersar, que vai distribuir mais energia em relação aos eletrodos bi, tetra, hexapolares da radiofrequência. Então, são a massagem, a aplicação de ultrassom de alta potência, a aplicação da radiofrequência, logo depois da aplicação da crioterapia, com
objetivo de acelerar essa perda de tecido adiposo, tá? Em torno de 2 minutinhos só que eles fazem de massagem, tá ótimo. É realmente só para esquentar, tá? Não é, por exemplo, fez 1 hora de sessão de crio, depois vai ficar mais 1 hora de massagem, não. São minutos, 2, 5 minutos, só na região onde foi tratada. E aí você fez o congelamento desse adipócito, daquela prega de gordura, e estimulou uma inflamação que desencadeou uma apoptose, certo? Para onde vai essa gordura? Como eu vou perder essa gordura? Então, existem alguns estudos que foram feitos nesse sentido e eles perceberam que essa gordura fagocitada, ela poderia ser liberada para o sangue, mas de forma desprezível, ou seja, como um resto metabólico, tá? Por quê? Porque eles viram que essa gordura ela vai permanecer no adipócito até ser digerida e até ser varrida pela ação da paniculite. E nós observamos nos slides anteriores que essa inflamação, que é a paniculite, ela só é gerada do 14º ao 30º dia. Então, essa forma de liberação dessa gordura já de forma desprezível, ou seja, de forma que não seja não sirva mais para usar como fonte energética, ela vai acontecendo de forma gradual, lenta, o que não vai alterar os níveis séricos de gorduras no sangue, como a gente hoje já ouviu também, e de forma que você não vai ter nenhum prejuízo em relação a isso. O que tem que ser entendido é que também não se espera uma perda de peso. Por quê? Porque se aquela gordura ela fica disponível ali de certa forma, ela fraca, ok, mas aí ela vai ser fagocitada, não vai ser utilizada. Mas ela pode retornar? Alguns estudos viram que ela pode ser reestocada. Claro, se a pessoa mudar muito, né, a dieta, se não tiver um hábito interessante, que faça jus ao protocolo, tá? Mas você vai vender perda de medidas, não venda perda de peso, porque normalmente acontece uma perda de peso na maioria dos protocolos, mas para as pessoas que realmente mudam o hábito a partir daquilo ali, tá? E também observou-se que alguns terapeutas estavam fazendo uso de cintas, prescrevendo as cintas pós-procedimento, o que foi visto que não tem necessidade, porque não é diferente de um procedimento de lipoaspiração, onde você danificou vasos linfáticos, vasos sanguíneos, tá? É diferente, mas vai ter inflamação, e toda inflamação tem edema? Sim, mas é um edema que ele está retornando rapidamente, tá? E não é uma coisa que teve um dano no vaso e não tem vias de drenagem, como a lipoaspiração. Aqui eu coloquei para vocês um modelo com uma criolipólise em placas, que hoje está sendo mais moderno para evitar os erros na hora da sucção da pele. O que está acontecendo muito? As pessoas estão colocando muitos copos ou aplicadores ou manípulos em uma só região. E isso, a pele, na hora da sucção, ela é disputada entre uma região e outra. E aí, essa pele não tem uma sucção correta, não chega na temperatura e não tem o resultado, tá? Então, para tirar esse viés, surgiu os equipamentos de placa e também porque não são todas as regiões que é possível você aplicar uma sucção. Por exemplo, no culote é difícil, no peitoral
é difícil. Região de flanco, existe uma gordura localizada em flanco que ela faz uma prega muito pequena em relação ao tamanho do seu aplicador, tá? Região, então assim, região externa de coxa em geral, flanco, peitoral, então é difícil de ter pregas. Então, e foi pensado nisso. O problema é que diz que esses equipamentos em placa, enquanto você tinha 1 hora de procedimento com a prega feita, agora você tem 2 horas de procedimento, ou seja, dobrou o seu tempo ali com o cliente, mas em relação à diminuição das complicações, parece valer a pena, tá? Tem estudos também que falam sobre as doenças autoimunes pela quantidade de inflamação gerada no corpo. Então, aquilo ali, quando vê que tem resultado e a pessoa fica fazendo muitos procedimentos que vão gerar inflamação, daqui a um dia as células não conseguem mais parar de reagir sem motivo. Então, no caso aqui é por congelamento, né? Mas existem doenças autoimunes que foram geradas pela criolipólise, além da hiperplasia paradoxal que a gente já conversou. Vocês são os eletrodos em placa, esse equipamento tem 4 aplicadores. E aí, existem complicações na área? Existem complicações. Então, assim, existe as queimaduras, que normalmente são causadas por erros nos equipamentos, da fabricação, do manuseio, da falta de parâmetro do equipamento. Por quê? Às vezes esse equipamento ele oscila na temperatura e às vezes você não tem uma prega tão próxima do equipamento, e aí aquelas alterações de temperatura ela pode gerar lesões a ponto, assim, diminuir tanto a temperatura a ponto de gerar lesões. Então, talvez é interessante que essa temperatura ela fique estável, ou então que você realmente confie nessas alterações de parâmetro do seu equipamento. Também existem as lesões por excesso de vácuo. Então, a recomendação é que essa prega cutânea seja submetida a uma pressão entre 650 milímetros de mercúrio a 750 milímetros de mercúrio. Não tem necessidade de ser um vácuo muito grande. Além disso, por quê? Porque não é o vácuo que vai determinar o resultado, e sim o resfriamento, o congelamento. Então, é por isso que deve se perceber. Se a pele ela cede, ela fez já uma boa prega, não tem necessidade de você exacerbar na pressão, ok? Ao mesmo tempo que nós temos as complicações, nós temos excelentes resultados, né? Para vocês verem que eu falei que foram mais de 650 mil procedimentos. Então, assim, é um procedimento que ganhou espaço, demanda responsabilidade, sim, muita responsabilidade, mas ele tem resultados, tá, gente? E assim, não é invasivo, não vai precisar de internação, não vai precisar de anestesia, e isso as pessoas estão atrás. Não precisa de academia, e isso é o que as pessoas, os nossos clientes estéticos, eles se encaixam nesse perfil. Em relação ainda à força de sucção, eu falei em questão do vácuo, mas nós devemos também lembrar que existem alguns equipamentos que trabalham com contínuo e pulsado, tá? Nayara, existe um parâmetro ideal? Não, às vezes ele permanece, ele faz uma sucção
permanente ali, até e de uma temperatura mais tranquila. Passou-se uns 20 minutos, ele começa a fazer pulsações e diminuir ainda mais a temperatura. Então, vai fazendo modulações desse equipamento a fim de que evitem que complicações sejam evitadas. E quanto menos complicação, tanto para o profissional quanto para o fabricante, é excelente, tá? Porque é um marketing positivo para ambos. Gostei muito desse resultado. Quanto ao equipamento, existe uma central de controle, onde é o próprio equipamento, onde você tem um painel com a temperatura, uma visão sobre o que está acontecendo com os seus aplicadores. Temos os aplicadores, chamados de alças de tratamento, manoplas ou manípulo, agora placas também, que podem ser pequenos, médios ou grandes, vai depender da região, que são conectados por um cabo conector. Nossa, ficou redundante, né? Que são ligados por um cabo. Ok. Essa questão do pequeno, médio ou grande, normalmente o grande é a região abdominal, tá? O médio, aí vai coxa, região posterior glútea, talvez flancos, o pequeno braço, peitoral, dorso, ok? Podem ser separados ou podem ser simultâneos. Então, por exemplo, eu posso usar só um ou posso usar os 4 que tem. E a questão das placas, que a gente viu que tem alguns tamanhos diferentes, 48 milímetros por 125 até 77 por 330. Então, assim, as placas, elas vão ser melhores para os tecidos que estão de dificuldade de pregueamento ou regiões mais fibrosadas, mas que vão dobrar o tempo de aplicação. E existem alguns motivos que possam atrapalhar o efeito desejado. Por exemplo, o tônus da pele. Então, igual eu acabei de falar, uma pele fibrosada já não vai ter condições de ser tracionada pelo vácuo. Então, talvez seria interessante a placa. Pouca força de vácuo. Então, às vezes eu faço uma pequena força e traciono o tecido só até metade do copo. E aí, quanto mais próximo, colado no copo, melhor, mais próximo às placas de resfriamento. Então, eu não chego na temperatura, não chego no resultado. Tamanho e formato do aplicador. O professor Fábio Borges fala que o aplicador em forma triangular, ele facilita a aderência do tecido aos resfriadores. Pouca gordura subcutânea na área alvo. Então, eu tenho um copo muito grande, esse aí vai ser o tamanho do seu aplicador que você não fez uma escolha certa, que pode lesionar tecidos que não tinham necessidade. Insuficiência de substância anticongelante na membrana, o que pode fazer lesão ou queimadura. E o tratamento simultâneo de duas regiões próximas, quando não são placas, são pregas. Porque aí você disputa aquela pele de estiramento com o copo que está muito próximo ao seu, ok? Então, nós vamos finalizar por aqui. Eu introduzi para vocês o conhecimento sobre a criolipólise. É um tema que está muito em alta, tem no plano de ensino de vocês, junto com a radiofrequência, e daqui uns dias nós vamos falar de ondas de choque também, mas próxima aula ainda continuo com a criolipólise, tá bom? Obrigada, bons estudos!